Fala pessoal, beleza? Mais um programa Bons de Prosa e hoje a gente está aqui na Vinícola Casa Grande, no bairro Rocinha. É isso, Marisa? Isso, em Lençóis Paulista. Pra mim Eu vim até chique hoje, né? Porque, cara, Olha lá, Fabião, meio de camiseta social hoje. eu sou um apaixonado no primeiro milagre, né? João capítulo 2, né? Então, pra mim é muito gratificante. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigada a vocês, imagina. É uma honra poder compartilhar tudo isso que a gente faz, o nosso projeto. Vamos falar, isso aqui é um trabalho em família Exato. e a gente fica gratificante aí por estar distribuindo mais um pouquinho a nossa história, o que a gente vem fazendo, tá? Mas quando eu conheci aqui, mano, não era tudo isso aqui não, Não. né? Cara, agora tá numa grandeza absurda. E conheci através dos pais da minha esposa, que eram descendentes italianos. E eu achei o lugar fantástico. E hoje, então, tá magnífico o lugar aqui. Gente, ó, eu queria agradecer também por estar aqui com a Marisa, na vinícola. Pensa num lugar chique, gente, num lugar bonito. Eu já queria agradecer, Marisa. Ó, é assim, gente, quando vocês vierem para Lençóis, dá um pulinho aqui na vinícola Casa Grande. Pensa num lugar magnífico. Marisa, conta um Sim, pouquinho da vamos história. lá. Como Olha, começou? Até quando a gente fala, né, quando começou, os imigrantes chegaram na Terra Prometida, vamos falar assim. Teve um padre que trouxe os imigrantes com a promessa de terra. E aí eles foram, né, ganharam esse pedacinho de terra. Até a gente fala, nós estamos à margem do rio Lençóis, tá? Onde água próxima, né? E a margem, a parte de cima, a ferrovia. Lógico, isso quando vieram não tinha ferrovia, mas a ferrovia foi crescendo, então tudo isso era próspero também para o bairro, né? Então essa promessa de terra foi dada aos imigrantes italianos. Até a gente brinca que daqui a Rocinha é o primeiro bairro da cidade de Lençóis Paulista, né? O primeiro bairro italiano. Daqui saiu muitas famílias que fazem parte da história de Lençóis Paulista, né? Como os Casagrandes permanecem até hoje, né? na Rocinha, no bairro, mas muitas famílias saíram daqui. A história que a gente tem também, Alexandre Quito, família Quito, passou pela Rocinha, Toniolo, Bozo, Pacola. Olha. É grande. Muitas famílias, é até complicado a gente citar todos, vai esquecer de alguns, mas a família Casagrande permanece até hoje aqui. Eu até brinco que eu tô, né, vai vir meu neto no final do ano, o Edmilson vai ser vô, né? Então nós já vamos entrar na 6ª geração. Jesus. Quem chegou da Itália, né? O nono Lázaro com a nona Martina, trazendo o filho, o primo. O nono primo casou com Angelina, que era Bozo, família italiana. O primo teve 3 filhos, que era o Anério, o Valério e o Arcides. O Arcides era meu sogro, né? O Arcides, pai de 2 filhos homens, José Alcides e o Edmilson. E aí, isso tudo ficou na mão do Edmilson, né? Os outros primos, né? Cada Marisa, um fez a sua... Se eu perguntar da família dele, nem os primos dele ele lembra. Você lembra de todo mundo? Que memória, a que família memória, gente, da Marisa. Então, vamos falar assim, o Edmilson tá na mão dele, preservando toda essa história, né, da família. Até as minhas filhas, então, entram na 5ª geração e hoje meu neto, né, vai ser a 6ª geração carregando o sobrenome aí Casagrande, né. Então, desde então, a gente vem realmente cultivando toda essa história, tanto do passado como o nosso futuro presente. O nosso futuro é realmente contar toda essa história, né, do passado, do que eles vieram fazer, a luta que eles sempre tiveram, e hoje contando como é grato a história do vinho, tá? Nós estamos apostando há anos a vinícola planta uva, tá? Você vai me perguntar, desde quando tem uva? Desde sempre eles tiveram uva e vinho para o consumo. Meu Deus. Aí, partindo para um outro princípio, que era o comércio disso, que a família precisava de renda. Até então, a propriedade tinha cana, isso meados de 40, 50. Aí foi diminuindo também a quantidade aí de terra e as pessoas foram indo para a cidade.
E, vamos falar assim, eles ficaram e precisavam de renda. Aí a gente tem, assim, a história na família, o nono primo era marceneiro. Então, ele também viveu da parte da marcenaria. Meu sogro, o Arcides, herdou a profissão de marceneiro. Então, ele conseguiu, até a gente fala, conseguiu manter a família, a dar estudo para os filhos, através também da profissão de marcenaria. Até porque a parte rural, né, a cana, esse subsídio já não tinha, não conseguia manter, não era tão forte, até porque era uma propriedade pequena mesmo. Uhum. Em meados de 80, aí a gente já está quase 100 anos, em 1889, eles chegaram em 1889. Praticamente 100 anos depois, 1989, o Edmilson se forma em agrônomo. Aí, com paixão também, porque isso sempre foi raiz para ele, ter pé de uva, ter o cultivo, ter a história da uva e do vinho, com o tio, com o avô, ele veio com outras variedades. Aí até nessa época ele plantou Isabel, ele plantou Patrícia, Itália, a Niágara sempre foi o forte da propriedade. E aí ele tinha, vamos falar assim, junto com o tio, a tradição de continuar com o cultivo da uva, tá? Para venda, até a gente brinca, os próprios familiares, os amigos conhecidos, já sabia que a Rocinha era o lugar da uva. Porque quem saiu da parte rural e foi para a cidade, já sabia que aqui tinha a uva, que os nonos nunca deixou de ter a sua uvinha para fazer o vinho. Então, isso vem anos e anos, e até meados de 89, que ele veio com outras variedades. Aí chegamos a 95. Ó, antes de passar do 90, porque eu sou apaixonado por história. Sim. As pessoas acham que foi fácil, né? Por eles terem ganhado terra, coisa do tipo, mas não foi fácil, porque Não. assim, eles vieram sem estrutura nenhuma. Ganharam a terra, beleza, vamos fazer o quê? Eles usaram o conhecimento que eles tinham. Isso. Mas até então, eles não sabiam se a terra era boa produção de uva. Era isso mesmo. Então foi um desafio muito grande. Ainda mais no estado de São Paulo, né? Que o clima é totalmente diferente. Sim. Então foi um desafio muito grande. E falando nisso, até hoje pra gente é um desafio, tá? Uhum. Graças a Deus, com a tecnologia, o mundo da uva, né? Ele tá mostrando muito potencial no Brasil, tá? Tanto é que esse ano eu estou apostando na Syrah, que é um vinho também, uma uva, né, nobre, mas ela está se destacando no estado de São Paulo. Então, através disso, desses estudos, de melhorias, através, né, das pesquisas, nós conseguimos plantar. É esse que a gente está apreciando aqui ou não? Esse é um Taná, tá? Certo. Que a gente também plantou, tô com... Um Cabernet, né? Isso. Tô com um teste. Ainda não sei se ele vai me dar um resultado já bom. Deu, já. Tá Agora, aprovado, pelo menos por mim tá aprovado. O Syrah, ele já mostrou o resultado. Então eu tô com 8 ruas de Syrah para colher agora em dezembro. Então nós estamos assim, apostando num vinho e aí vem os nossos projetos em revolucionar a vinícola com vinhos nobres, tá? Até então eu sempre cultivei uva de mesa, que nem eu falei, a Niágara. Uhum. Aí nós apostamos na uva Máximo, que é uma híbrida, na Isabel, para suco. Então, falando no mundo de uva e de vinho, é o que a gente consegue produzir. Até a gente fala, a Niágara, desde a época do nono, eles têm a Niágara. O vinho que eles tomavam, a maioria, era a Niágara. Então, a Niágara sempre foi uma uva resistente ao estado de São Paulo, aí que nem você falou, a terra, o clima. Porque o sul é muito mais. Muito melhor do que aí você vai falar, interior por que de São eles Paulo? já não tinham aqui um Sangiovese, né? Pra gente tomar um Chianti aqui, né? Até a gente brinca, na Toscana de Lençóis. Porque o clima não ajuda. Requer trabalho, estudo. E lógico, até a gente brinca, né? Que de uva se faz vinho. Então, se eu tenho uva nobre, com certeza eu vou fazer um vinho nobre, né? Exatamente. Mas dentro do que a gente tem, o que é gratificante pra gente, que o nosso produto é excelente, tá? Eu não tenho, que nem eu falei, a Máxima ela é uma uva de mesa, mas a hora que você toma,
Tanto é que é um vinho classificado como vinho fino. Porque na própria degustação que a gente faz, do conhecimento do vinho, né? Aí já entra uma parte do enólogo, né? Dos conhecedores de vinho. Mas é gratificante porque meu vinho de mesa, eu consigo classificar ele como vinho fino. Então, onde ele tem todo o buquê, todo o sabor que você precisa para saber se o vinho é excelente. Até a gente brinca, alguns defeitos tem, porque eu não tenho uva fina. Agora é diferente de um taná, de um syrah, que são uvas próprias para vinhos, né? Então, essa revolução é o que a gente está querendo para os nossos futuros aí. Marisa, Um vinho mas de quando excelente você chega qualidade. aqui, você vê um pouco dessa história. O que você sente desse legado que vem de família, de geração? Porque não é simplesmente só um vinho, Só um vinho. Exato. né? É assim, uma história até chegar aqui. É assim, pra Ó. gente é muito gratificante ver algo assim, porque, cara, Atrás de todo rótulo tem uma história. é Tem. muito, assim, você falou de 100 e poucos anos. Assim, Até meu marido brinca, a gente brinca, às vezes fala assim, agora que eu aprendi a fazer vinho, depois de 100 anos. porque a gente. Porque você vê empresas aí que o cara tem 10 anos, assim, uma luta, né? Então, assim, qual que é o sentimento cara. quando você chega aqui desse legado? Olha, esse é ano, muito gratificante, né? esse ano, assim, fez 25 anos do replante da uva, que vamos falar assim, a vinícola sempre teve uva. Então, chegou um determinado tempo que você precisava renovar. Então, esse ano completou 25 anos que o Edmilson plantou e esse ano a gente está reformando. Tanto é que, final de ano, eu não vou ter a uva Niagara esse ano, porque eu cortei toda ela, 25 anos. 25 anos. Estou fazendo mudas novas, vamos falar assim, o pé vai ganhar nova idade, tá? Uhum. Para ele poder produzir. Eu preciso de produção. Então, falar assim, quanto mais velho, melhor? Sim, tem pés antigos. Só que aí você precisa, como a gente sempre foi forçando ele a usar bastante galhos, ramos, a gente precisa renovar. O pé tá ali, tá? Só que a gente até faz uma poda brusca, para ele vir com mais força. Então, esse ano é um ano que eu não vou ter produção da Niagara, porque eu estou reformando, porque ela já completou 25 anos. Até eu brinco com a minha filha, Incrível. era criança, né? Hoje ela já, né? Ela é agrônoma também. Até o pai dela brincou, falou: olha, esse ano você está aqui vendo aquilo que eu plantei há 25 anos atrás. Estamos fazendo a reforma. Daqui 25 anos é você com o teu filho, com o meu neto, reformando tudo isso. Então, porque ele já sabe que pelo menos a cada 25 anos é bom reformar. É muito. Então, nós estamos fazendo uma formação de Syrah que nós queremos que meu neto venha contar essa história daqui 25 anos. Cara, é fantástico. Que nós estamos plantando a Syrah esse ano e daqui 25 anos a gente vai ter que reformar legado, ela, que né? história, né? Marisa, sabe o que eu acho interessante? Assim, E a paixão, né, Não, por isso com tudo. certeza. Até eu brinco, tem hora que eu falo, nossa, eu não precisava nada disso. Exatamente. Eu cara, só é uma podia ser paixão. dona de casa, ser mãe, Exatamente. ser vó. É por isso que eu falei, e tô porque aqui, assim, é lutando. Gente, o espaço aqui é muito lindo também, é um restaurante, né, Heber? e Cara, para pessoas entenderem, um privilégio cara, de assim, conhecer esse lugar. E aí nós unimos tudo isso, tá? Nós estamos falando até agora de vinho. De vinho, sim. De eu poder ter vinhos bons, Ó, agradar que o traz. cliente e tudo. Aí vem a gastronomia, Fantástico. tá? Aí dentro da paixão que o italiano tem também por comida, né? E eu até brinco que eu não sou italiana, mas parece que já tô dentro. Já tô dentro da União. Hoje a gente também tem um produto que é uma iguaria, o presunto Parma. Então, Isso Já provou, Manu? Nossa, paixão demais. também para a família. Quando a gente fala do presunto, eu não estou simplesmente vendendo um Vem cá, embutido. Fabião, pode vir, quebra o protocolo aqui. Vem aqui, Fabião. Pode vir. Eu não Pode estou vir, falando ó. de um produto simples, comparado com alguma coisa pronta, como um salame, Meu Deus. um embutido de fácil acesso e rápido para produzir. Oi, que Isso lindo. aqui não. Isso aqui leva 2 anos para estar pronto, tá? Então, aí você fala, puxa, mas... Explica de onde vem o presunto, que ele não sabe. Tá. Ele não sabe. Eu não sei, sou leigo. Só posso dizer, gente, que é gostoso o presunto. Se vocês quiserem, passa aqui, ó. Vinícola Casa Grande, Lençóis Paulista.
É uma iguaria mesmo. A gente Nossa. Diz pra nós essa história. Até a gente fala, é o presunto Casagrande, tá? Por que 2 anos? Então, o embutido, tá? Ele requer tempo, tá? Isso aqui é pernil, o pernil do porco, tá? Aí a gente seleciona um pernil gordo, com gordura. Até tá ficando um pouquinho difícil, porque hoje em dia os porcos não estão mais sendo engordados para né? ter tanta gordura, tá? Mas a gordura é um dos segredos para ter também todo esse paladar que o presunto tem. Ele vai para o sal, é a cura dele, é o sal. O sal que é o tempero, o conservante, é tudo. A peça fica 60 dias no sal, tá? Mas não tá tão salgado. É, falar agora. Então, Você não sente, não é sente. muito gostoso. E aí, esse sal ele vai desidratar, ele vai puxar todo o líquido que tem a carne, tá? Então, é o processo do presunto. Passado esse período, tá? Aí vai para a câmara de maturação. Dentro dessa câmara de maturação, a gente controla a temperatura. Aí eu simulo a temperatura europeia, que a gente não tem. Então você fala assim, mas se eu tiver um cantinho na minha casa que lá mantenha a temperatura de 12 o ano todo, pode ficar? Pode. Porque na Europa a gente vai ver ele no tempo. Caramba. Mas a temperatura, né? É. Diferente. Isso aqui, hoje a gente conduz ela numa câmara fria, conserva-se na câmara fria, porque ali eu faço ter a temperatura ideal para o presunto. Até porque, vamos falar, hoje, nesse momento, deve estar uns 18 já de temperatura. Exato. Né? Como que eu vou manter isso? Numa temperatura de 12, né? 10, 12, que é o que precisa. E aí é o tempo, tá? Tirado do sal, 60 dias, aí a gente mantém dentro dessa câmara com temperatura por 2 anos. Então, isso aqui vai corresponder, eu só vou provar, ver se ele está depois de 2 anos. Aí ele está, nesse processo que a gente falou, ele está amanteigado. Não, uma delícia. Ele tem todo um toque castanha, que isso tudo é o processo da carne, tá? Ela transfere tudo isso pro presunto. Então, até a gente brinca. Para quê? Ir para tão longe? O programa não Se a gente acabou tem um ainda. O pedacinho. programa não acabou ainda, mas eu já quero dizer um obrigado por vocês não Nossa, desistirem. Amém. Né? Que Deus dê muita Por saúde você e não força aí. se tornar só dona de casa e viajar o mundo e abandonar isso aqui. Porque olha, que presunto, hein? E uma coisa que eu queria colocar aqui, que para mim é muito gratificante, assim, que eu citei o quê? João 2. Ele fez o primeiro milagre. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Foi transformar água em vinho. Cara, não fala tão simples assim. Agora a gente consegue ver que o processo ele é muito complicado. E ele transformou isso em segundos. Em segundos. Então, assim, olha só, a gente tá falando de 100 anos, cara, de histórias, É que eu tô para falando. chegar num excelente vinho. Sim. E ele transformou em segundos. E o presunto a gente pode levar para a vida. Tudo tem um prazo do tempo, Isso. não é? É incrível para chegar no ponto. Marisa, faz tempo que vocês estão produzindo esse presunto? Já está com 5 anos, 5, 6 anos já de história do presunto. Olha. E isso também foi assim, você fala, mas como que vocês começaram? O Edmilson fala assim, minha nona fazia, por que eu não vou fazer? Nós temos que conhecer esse Edmilson. Nós temos que conhecer esse Edmilson. Não, Então, tá né? aí, nós vamos Esse bater um Edmilson papo aí é com o... ele. Aí ele falou, como? Eu vou fazer. Isso aqui minha nona tinha, até a gente brinca que realmente ficava debaixo da pia, perto até o fogão, a lenha não podia esquentar. O fogão ficava as linguiças, né? O salaminho que vai defumando. Mas isso aqui não é defumado, era um processo que tinha que ser armazenado em um local bem fresco, né? Então ele fala, e ela fazia, por que eu não vou fazer? Então, assim, dentro da tradição, da família, da história, vamos falar da memória de infância dele, então ele vai resgatando toda essa história para a vida e hoje. aqui também né? tem restaurante, né, Marisa? Sim, sim. Então, que nem eu falei, dentro da história também do restaurante, a gente resgata muito a história das nonas, tá? E Lençóis é uma cidade italiana, tá? Se a gente pegar alguns anos, livros, jornais, fazia-se uma festa no bairro Corvo Branco, onde as mamas, as italianas que preparavam
a comida, os banquetes, eles falavam os banquetes, tá? E isso nós estamos falando, se a gente pegar as histórias, aí meados de 30, 40, 50, tá? Essa história. A nona, ela comandava as outras mamas, né, junto ali, é uma comunidade italiana, onde as mulheres preparavam as comidas, os banquetes. Então tinha-se muito a polenta com frango e molho, tinha-se os capelete, tá? Elas falam capelete pra gente até o formato meio que ou o ravioli, tá? Então elas faziam isso, matava-se o frango de manhã, porque não existia refrigeração, tá? Preparava a massa, preparava tudo e faziam Tudo fresco. as massas para essa festa italiana que existia no bairro do Corvo Branco. E a nona comandava a quantidade, vamos falar assim, junto com a comunidade, para sair aquela festa. Então a gastronomia dentro da família italiana sempre permaneceu também. Até eu brinco, hoje o nosso prato, né, o parmegiana, ficou assim, é o prato, é o carro-chefe da casa. Mas por quê? O molho. O molho de tomate é aquele molho que a nona, que as noras, né, aprenderam com ela, e a gente manteve o mesmo estilo. Nada industrializado? Nada. Tudo. O nhoque, elas faziam muito nhoque, massa. A massa em si, até eu falo, o que é a minha receita? Hoje eu tenho, aqui, vamos falar assim, o único lugar que você vai comer massa fresca é aqui, tá? Que é aquela que a gente faz com farinha e ovo, puxado no cilindrinho à mão. Ai, sim. Lembra da avó, lembra? E produz o nosso talharim, aonde você pode vir apreciar. Então, assim, dentro disso tudo, a gente carrega a gastronomia também, tá? Até a gente brinca, a gente não está aqui só para atender o restaurante, mas para atender toda a história de quem quer descobrir alguns prazeres de coisas que às vezes teve gente que conviveu com isso, que a avó fazia um macarrão, tudo. Mas eu falo, a gente está pegando uma geração que ninguém mais produz mais nada na casa, né? Exatamente. A correria do dia a dia, o trabalho. Industrializado. Exatamente. O mercado está na mão, é o mais prático. E até eu brinco, não, a gente está mantendo tudo isso para agradar o cliente. Então, quando a gente mostra o produto, você requer totalmente a visão, o sabor, tudo de uma história, de uma casa que tem amor pela comida, que tem paixão, que sempre o italiano teve quando faz a comida. É que nem eu falei, como tinha a história da nona fazer as festas, né, tipo quermesse, que a gente fala hoje, né? Eu não sei na época como chamava esse tipo de festa que eles faziam, né? Mas ela tinha ali o trabalho de conduzir a família, as noras, né? Aquela colônia italiana a produzir várias comidas. E reunir, né? Porque hoje as famílias não se reúnem. Dificilmente a correria do dia a dia. Com certeza. Ou celular. Aí, com tudo, olha, a gente fala, hoje, quem está completando seus 50 anos de casado, casava-se aqui no bairro, na Rocinha. Porque aqui tinha comida. Aí você fala, mas que tipo de comida? Era frango, galeto assado, os capelete, feito no dia, que nem eu tô falando, nós estamos falando de época que não tinha geladeira para matar o frango. Eu tô comendo aqui porque tá dando fome essa conversa. Mas o Casagrande, na verdade, resgata só histórias, cara. Que lugar incrível. Então, aí eu falo, então isso tudo, a comida sempre foi atraída pelo local, tá? A nona fez comidas, tá? Porque nós estamos falando de algumas décadas que Lençóis não tinha restaurante, não tinha onde receber. A chefe nona. Receber os políticos, as pessoas que passavam pela cidade, mas passavam aqui e faziam suas refeições, tá? Então aqui sempre foi um local de receber as pessoas para se alimentar. O tio e o meu sogro conta que cortou no prato do Ademar de Barros o galeto. Olha aí, enfim. Então, aí ele fala, nossa, tem história. E por que eles vieram aqui? Porque tinha comida. E boa, fresca. Boa.
Se for igual esse presunto aqui, E vinho. pelo E amor de vinho. Deus. Por Então favor. aqui sempre atraiu essa história mesmo, né, do italiano, sempre atraiu para isso, para boa comida, boa E eu bebida. vou fazer uma propaganda que eu nem sei se eles fazem ainda, tá? Que eu lembro que eu vim aqui no final do ano. Sim. Eu vou dizer a experiência que eu tive, tá? Anos atrás, que eu não vou lembrar. Eu vim aqui no final do ano e ela se vende, não sei se ela vende ainda, ela vai confirmar agora, caixas de uva. Então você pode vir aqui no final do ano, que é o dia da colheita, né? E você pode pegar. E a experiência que eu tive também, que eles me deram essa satisfação De lá colher. de ir lá colher. Niágara não tem esse ano, você viu ela falando, É, né? esse ano vai ser um ano atípico também para nós, porque, que nem eu falei, eu e o Edmilson chegamos a 25 anos, né, de uma produção, e ela estava precisando Se renovar. se né? renovar. Então, mas o ano que vem, com certeza, nós vamos Aí, ter... tem essa experiência de você ir, cara, Aí na própria colhe, vinha vem, e colher. Mas esse ano, A que gente nem não tá eu falando de falo, Bento vai- Gonçalves, não, cara. A gente tá falando de Mendonça, É o que eu não. tô falando. A gente tá falando de Lençóis Paulista, Da cara. chefe Do Mama. ladinho de Nós Bauru. estamos falando da chefe Mama. Mas Cara. esse ano vai ser gratificante o turista vir, tirar foto, ver a uva no pé e acompanhar também o processo do vinho. Nós vamos, né, ter a uva para fazer vinho. Então também é uma história muito, né, acompanhar o processo. A criança fala, esse vinho vai nascer junto com o meu neto. Pessoal, ela tá muito humilde. Vou dizer a real pra você, ela tá muito humilde. Porque antes da gravação, eu perguntei pra ela se ela tinha intenção de exportar esse vinho. Né? Que eu tive a oportunidade de apreciar antes da gravação aqui, eu, né? Aí ela falou assim, não sei, a gente tá pensando. Pessoal, é fantástico esse vinho aqui, Ele é um menino propaganda, Fabiola. né? É fantástico. Então você tem que vir aqui na Vinícola Casagrande em Lençóis e apreciar. E eu indico realmente, é um vinho fino, um vinho de corpo. Olha, não tem o que falar. Maravilhoso. Vocês estão de Isso é bom, parabéns. isso é bom. Que nem eu Tá? falei. É muito complexo, eu achei ele sim. complexo. Ele é convidativo, sabe? Você é. aprecia uma taça, aí você quer outra. Até o final aqui eu vou... Acabar com ele. Exato. Ainda bem que o Fabiano não tá dirigindo, vai embora. É. Porque avisa lá os pessoal, mano, ninguém vai pilotar aqui, né, Fabiano? Fica tranquilo, nosso motorista tá na área aí. As pessoas que quiserem vir, tirarem foto, fazer ensaio, casamento. Você falou que as pessoas Sim, casavam muito aqui. eventos, né? Casa ainda a gente Sim, aqui? sim. Então, aí nós voltamos agora com tudo para esse tipo de serviço, que é os eventos, casamentos. Então, assim, a vinícola está sendo muito procurada. Até mesmo, gente, você pode casar ao ar livre com fundo de uma, Não, gente, é lindo. uma videira dessa. Aqui é Deu lindo. vontade de casar de novo? Marisa, aqui é lindo, é lindo, é Né? lindo. Então, nós estamos proporcionando isso também, tá? Hoje eu tenho, né, todo esse espaço que dá para acomodar os clientes para esse tipo de evento, tá? A gente tem local para isso, né? Ao ar livre, fazer toda a parte também, desde a comida, o local, tudo dentro da vinícola. Qual que é o horário de funcionamento? Hoje a gente está funcionando de terça a domingo, tá? Das 9 da manhã às 5 da tarde. O horário para o restaurante é das 11 às 2h30 e de sábado e domingo das 11 às 4 horas da tarde. É tá? só vir, tem que agendar. Não, a gente pede assim, a gente só se vir com um grupo Bastante maior, acima gente, de né? 10 pessoas, aí a gente está pegando reserva. Se não, por ordem de chegada, Uhum. mas a casa está bem tranquila, o pessoal está chegando. Até a gente fala, aquele que não quer muito tumulto, chega nos primeiros horários, né? 11h30, meio-dia. E não é Mas- só vinho, né? E comida. Tem doces também, né? Que eu vi ali. Tem. Aí eu tenho, então, a parte comercial, onde a gente agregou aos produtos vinhos, alguns doces que a gente traz de Minas, aquelas coisas bem caseiras mesmo, mostrando uma parte assim, que hoje tá faltando algumas memórias de muitas pessoas de certos tipos de doce que a gente não acha mais, né? Exato. Então, eu mantenho também, assim, esse estilo de doce caseiro, aquilo que era comum a gente ter nas casas, né? Um docinho em calda, um docinho em pedaço. Hoje está muito comum, eu falo, ninguém ter mais esses conteúdos próximos, né? E eu Exato. tenho aqui, né? Alguns doces dá um certo trabalho. Né? Por exemplo, eu tenho um empório e eu senti a falta de ambrosia.
Sim. Que eu lembro que, nossa, sim. cara, Era doce de infância, não né? era? Toda- Hoje- Porque requer um trabalho, Sim, né, pra se sim. fazer, né? A ambrosia até é um doce português, né? Exato. Então tem história e realmente sempre teve na memória, eu acho que na casa de todo mundo. Porque tinha leite, tinha as coisas com mais facilidade, né? Isto. Até eu brinco que nem, se eu parar com as massas, eu posso parar com a massa. Hoje tenho milhões de marcas que eu poderia pôr aqui no meu restaurante, né? Eu não teria o trabalho de manter 3 funcionários. É mais difícil, com para produzir certeza. massa semana, para produzir molho, Exatamente. você entendeu? Eu poderia enxugar tudo isso e requer um trabalho legal de Simples, comida. né? Mas não, a gente mantém todo esse História. toda essa resgate, história resgate de história hoje. para produzir mesmo a massa caseira, para produzir o molho de tomate do jeito que a nona preparava. Então todo esse trabalho que a gente tem com a gastronomia é proporcionar o prazer também de comer uma comida boa, não, né, não simplesmente mais um restaurante, mais uma comida, e sim agregando. Sabe o que é o bacana? Às vezes os filhos não querem, né? E você falou que tem a sua filha, né? Tem 2 filhas, né? Uma de 14 Você tá entendendo? e uma já de E 20. querem seguir, né, Mas cara? é diferente, né? Elas estão estudando... Então, a Tamires fez agronomia, né? Olha, Entende até, como eu falei, junto com essa reforma, tudo ela está acompanhando, né? Junto com o pai. A história da uva, que nem até ele brinca, daqui 25 anos é você e meu neto, né? É demais, Então, Me fez até lembrar hoje, agora, aqui, na casa da avó Maria, a minha avó, que nem a Marisa falou de massas, né? Era o domingão, né? o domingão, porque... é só massa. Não, mas peraí. Eu não lembro de Pouquinho. churrasco. Não, mas peraí, Os na domingos casa- eu não lembro de churrasco. Na casa da avó Maria era 15 netos, 10 filhos. E era o que a Marisa falou, cara. Vamos lá, era na mão, não tinha nada aqui no mercado comprar pronto. Cara, Unia-se todo mundo para puxar uma Lembro massa, da minha né? avó É um ali resgate pra fazer incrível isso aqui. O pão, cara, ali, ela Sim. fazia ali, cara. Eu lembro. Você entendeu? Então é diferente de hoje, a geração fast food hoje que vai no mercado, vai Tudo no, pronto, né? nessas E marcas eu lembro aí. que a minha avó, ela fazia a galinhada, aí ela ia matar a galinha, matava no tanque ali. Sim. Aí a galinha não morria. É. Ela mandava eu ir embora, ficava assim, você tá aqui com dó, por isso que ela não quer morrer. Eu tinha que zarpar fora. Você entendeu? Tinha essas Tem, coisas, não, tem né? história. Até a gente brinca. O tio cuidou muito tempo do vinho, tudo, né? Mulher não podia entrar dentro da adega. Exatamente. Caramba, por quê? Quando o vinho está fermentando, mulher não pode. E principalmente se a mulher estiver no dia dela, aí o vinho vai desandar, não vai ter vinho bom. Rapaz do céu. É por isso que hoje... É que na verdade eles queriam lá apreciar e ficar Então, conversando lá. É isso que eles queriam lá. Eu mostrar que era serviço deles, que eles, né? Defender aqui também, Mas irmão. depois pra mim foi tudo mito, porque aí eu tinha que ajudar o Edmilson a fazer vinho, eu ajudo até hoje, É. né? E aí, como é que Na faz? fermentação. Ele ia fazer E sozinho? aí, não vou ter o meu dia? Eu sou mulher. Mas foi um resgate de memória, cara, hoje. Eu me lembrei da avó Maria lá, Eber. Cara, aquela monte de gente correndo. E Tem não tinha... muitas famílias ainda, você falando nisso, que tem o dia da macarronada É. em família. Verdade. É muito. Até a família dele tem os primos que a gente reúne. Vamos reunir, vamos fazer o dia do macarrão. Eu tenho a minha família, né, que eu falo, eu não sou italiana, mas eu também tenho meu pai e minha mãe do meu lado. A família da minha mãe adora muito milho, fazer as coisas com milho, tem a época da pamonha, né? Porque sempre morou em sítio, sempre teve milho verde. E até hoje a família também mantém a tradição de unir para fazer o dia da pamonha. Então eu falo, quantas famílias não tem, né? Tem a história dessa gastronomia que une a família. Exato. Mesma coisa, o dia do pão, imagina, né? Tem muitas famílias que se unem, não, vamos lá fazer Não é o pão. velório, cara, você tá não é. entendendo? Não pode ser o velório. Não, claro. Então, os prazeres que as Exato. famílias têm que Tem resgatar. que resgatar, Sim. resgate, porque hoje você vai falar, eu vou almoçar na onde que tem essa história? É poucos lugares. E eu tenho clientes que vêm aqui e falam assim, eu quero exatamente. comer aquele macarrãozinho com molhinho de tomate Aí, para o meu filho lembrar disso. Exatamente. Então, eu posso proporcionar isso a muitos, né? Que nem a gente tá falando, hoje a vida é corrida, todo mundo não tem nem, até eu brinco, tem gente que até tem vontade, mas não tem uma máquina para cortar um macarrão, não tem um cilindrinho ali para puxar a massa.
Então, acaba dificultando mesmo. Fala assim, nossa, é muito trabalho. Mas eu posso proporcionar isso. Então, eu tenho clientes que vêm e falam assim, não, eu estou trazendo meu filho aqui para comer o macarrão igual a minha mãe, a minha avó fazia, que eu sei que aqui tem. É genial. Né? E se vir pessoas assim, com curiosidade de saber qual que é o processo do vinho, que vocês fazem tudo aqui. Sim, sim. A Então, pessoa a quer gente- vir, A ela gente leva... vai conhecer os tonel, Sim, tem toda essa... conhecer toda a produção, toda como a é que se produção. faz, Porque produz. quem vem aqui vem atrás de história, tá? Com certeza. Então isso a gente proporciona. A gente leva para fazer uma visitação, sim. Então eu mostro onde fica o processo do vinho, a dorna de fermentação, todo o nosso trabalho, onde está todo o nosso equipamento. Tem a adega onde fica armazenado. O presunto que a gente também mostra, né, onde está o processo dele, a conservação dele. Então, todo esse mecanismo a gente já faz com o nosso cliente. Ele vem aqui, ele quer saber aonde está, como que é, Como cadê que tudo faz, isso, né? E aí tem, que nem eu falo, depois tem a parte externa, onde você pode andar com a sua família, tirar foto. Eu tenho um lago ali Não, muito é lindo, bonito, gente, é lindo. Vocês não têm ideia como é lindo. que a gente aqui. até montou uma dorninha lá também para poder tirar foto, ter uma identidade da vinícola. Aqui hoje, né, que eu falei com toda essa estrutura, os 2 barris, onde a gente montou um lado uma choperia, e aqui a gente vai inaugurar, também próximo projeto nosso é inaugurar, um espaço onde você pode vir com a sua família e reservar, e a gente, nesse momento, distribui um momento único, uma culinária, bebidas, comidas, num ambiente único também para você, que é a ideia dentro do barril. Você Olha, cara. É lindo. Primeira ter esse mão, hein? momento. Tô fascinado, Ó. gente, por esse lugar. É muito lindo mesmo. Na verdade, Então- eu olho isso aqui, eu já penso vou dar ideia já, né? Cara, Vamos umas lá. casinhas, pra você ficar um final de semana. Não começa não, cara. Vê que ele foi aí, eu Não, eu quero dormir aqui já, cara. Você ficar Não, aqui. se tudo- são projetos também. Ó, tô falando pra sim. você, vamos rapaz. Até a gente fala cabana, né? Ó. É isso que eu ia falar. Vamos pensar direito. Chalé, cabana, Sim, então, né, sim. Fabião? É. Pensar nos negócios chiques. Exato. Como a gente, que nem eu falei, a gente sempre foi procurado pela comida, pela bebida, né? Momentos de festa, a gente tem um projeto de montar um salão para festa, até a gente já começou a levantar a estrutura ali em cima. Finalizando esse projeto, tá? A gente quer aí em 2 anos finalizar, né? Porque é um projeto Grande. grande, é um barracão, um salão de mais de 1.300 metros quadrados. Vixe, grande É mesmo. grande. Dentro desse salão, o projeto é ter uma capela dentro dele, o espaço para o salão, mais camarim, cozinha, banheiro. Então, assim, é um projeto lindo. E aí, tendo tudo isso pronto, aí eu quero trazer público de fora, de outras cidades vizinhas. Quem está em Bauru, Marília, Jaú, Nossa. venha É Brasil, casar. aqui é Brasil. Venha casar num pedacinho. A gente pode falar da Toscana de Lençóis Paulista, né? Exatamente. Que a gente não tem essa riqueza na vizinhança. E aí sim, eu ter acomodações. Então, são projetos. A gente está andando a passos curtos, mas são sonhos que podem se realizar com a família e com os clientes vindo sempre apreciar a gente para que isso tudo seja bem próspero sempre, né? Não esquece dos bons de prosa, né? Exato. O pessoal deve falar assim, o Weber tá muito quieto hoje, tá muito sério, tá bem até mais elegante. Mas eu tô me contente, eu sou apaixonado, né, pela história. Então eu vou quebrar o protocolo, a gente vai falar sobre vinhos, certo? Então eu vou trazer aqui, a gente separou aqui, você vai falando, tá? Eu vou colocando que você vai falando. Qual Tá. que é esse aqui? Ó, isso aqui não é vinho, tá? Certo. Aí dançou já. Não, eu peguei na ordem errada, peguei na ordem Chegou na errada. ordem errada. É os nossos produtos, tá? Isso aqui é um destilado de vinho, tá? Quando a gente faz o vinho, sobra-se toda a casca, que a gente fala, né, a bagaceira. Certo. Esse produto É um mosto, né? É um mosto, o resíduo do que não virou vinho. Aí eu tenho um alambique, mando pro alambique e a gente destila, tá? Até a grapa, ela é branquinha. Isso aqui era pra comer tudo ou Pode, era só pode era pra comer. amostra? Não, é pra Quer dizer, comer. Eu sei que É é pra caro, o negócio apreciar. aqui é fino. É fino. É. Você nunca mais vai comer um presunto Por desse isso que eu tô na sua vida. aproveitando. Uma vez na vida tá na morte, Fabião. E aí, dentro, né, desse produto, a gente destila e transforma isso em grapa, que é o produto a grapa. Uns falam a cachaça do vinho, né? É uma aguardente, sim, porque tem 48 GL de álcool, Vixe, tá? já Então, é. isso aqui não é um fermentado, e sim um destilado, tá?
Aí eu tenho ele envelhecido no carvalho, ele puro e envelhecido também na amburana, tá? Então, os destilados a gente tem... Você falou o quê? Amburana? Amburana, Que envelhecida na amburana é a madeira, como o carvalho, Certo. tá? É um tonelzinho, tanto de carvalho como amburana, para dar sabor... É mais conhecido é o carvalho, né? É. Então, e a pura, que a gente tem também que dá para apreciar o que é o produto. Seria um tá? tira-gosto, na verdade, né? Sim. Pra Eu falo até para abrir o apetite, né? abrir o apetite. Vamos começa com uma dosinha para abrir o apetite. Aí tem os vinhos, Vamos tá? ver aqui. Aqui, Foi lá. vou ajeitando aqui. Não foi nada combinado. Aqui. Tá. Esse aqui é um vinho branco que a vinícola produziu esse ano. A uva é o Chardonnay. Essa uva eu não tenho plantada aqui, tá? Que nem eu falei, eu consigo plantar algumas variedades, que nem estamos apostando na Syrah, como uma uva nobre. E o Chardonnay também é uma uva nobre, uma uva europeia. Sim. Eu não consigo produzir ela aqui, mas eu comprei essa uva, trouxe a uva do sul, mas a elaboração do processo do vinho é todo meu, tá? Então, esse é um vinho branco da uva Chardonnay, produzido aqui pela gente. Marisa, mas por que não consegue fazer a uva aqui? A É temperatura? a temperatura, o clima, Ah, ela tá. requer mesmo o clima. O clima, É. entendi. E aí, como a gente está num patamar grande, assim, de vinícola, de história, Entendi. eu precisava ter um vinho branco também, porque você chega aqui, eu tenho tintos, mas tem um apreciador do branco também, né? Entendi. Então, a gente foi, buscou e a gente trouxe. E esse Chardonnay, ele deu um resultado muito bom, tá? Tá sendo lançado agora, tá? É um vinho realmente que a gente acabou de envasar Ó, pro Primeira verão, linha. É. pro clima nosso agora, que nós vamos entrar num clima mais quente. E é um vinho para ser tomado geladinho. Ele tá excelente, notas altas, tá? Apreciadores, degustadores, deu classificação top para esse vinho, tá? eu não dei minha classificação ainda. Então. Você Nós não vamos tomou? tomar e aí Ó. você vai ver. Ele tá bem, até a gente brinca, dentro do mundo do vinho, ele tá dentro de um top 10 aí, porque ele tá tendo a característica de uma manteiga, de baunilha e até mesmo madeira, que são vinhos raros que mantêm essas notas, tá? No Chardonnay. Muitos vinhos brancos são muitas frutas e ele tá um toque acima. Tá excelente. Só para você entender, para se fazer um bom vinho, não é necessário bons profissionais. É necessário excelentes profissionais. Então não basta ter uma uva boa. Então assim, eles não conseguem produzir a uva aqui. Mas para você chegar num vinho excelente desse, quer dizer que eles sabem trabalhar bem. Aquele que colhe tem que ser um bom colhedor, senão ele colhe de forma errada. Aquele que produz, todos os profissionais têm que ser excelentes. Então, para chegar nesse vinho aqui, por mais que eles não produzem aqui, cara, eles trabalham Não, muito sim, bem. por isso que eu perguntei da uva, né? Mas É. não é só a uva, entendeu? Todo Porque o cuidado. Não fala assim, ó, Eber, você tá de parabéns. Porque aí, nossa, vai ser uma moral absurda Ah, aqui. Aí nós temos, esse é um vinho tinto da uva Máximo, Suave. suave. O tinto, vamos falar assim, ele está com 2 anos também, esse vinho, ele requer um tempo também para ele finalizar o processo dele, para estar pronto, tá? Então, dentro da uva Máximo, né, que é o que a gente planta, a gente colhe e faz, é o vinho seco primeiro que é elaborado, tá? Todo vinho é seco. O suave é a adição do açúcar. Então, é esse vinho mas com açúcar. com açúcar. Só que esse vinho, antes de eu envasar, ele vai para a dorna, para a madeira. Então, o carvalho, a madeira, a gente até fala, ele arredonda mais o paladar. Né? Quando a gente toma um vinho, a gente sempre quer descobrir se aquele paladar está agradável, as essências dele. Então, por eu ter uma uva de mesa, o vinho ele requer um cuidado, né? Para você poder também dar notas para eles. E aí a gente envelheceu ele num determinado tempo no carvalho. Pra ele ficar um pouquinho mais complexo, Isso, tá?
Mas dentro da uva, por ser uma uva de mesa, é um vinho que você consegue degustar, até eu acho que eu comentei no começo, que ele pode ser classificado como vinho fino, porque a elaboração dele, o processo dele, você sente todas as essências na hora de degustar o vinho, tá? E tem que ser aqui, porque vocês não revendem, né? Correto? Não, a venda é feita só aqui, né? Você encontra o produto, você leva para casa, você pode sentar aqui e tomar um vinho, tá? Mas a venda total Ele já tá querendo levar para aqui. casa dele, viu, Fabião? Vou querer revender. Temos esses dois aqui. Isso. Aí dentro da produção nossa, nós também temos o Giuseppe, que é um vinho de Taná com Cabernet Franc, Nossa. que é a mesma história que eu falei do Chardonnay. A gente também trouxe a uva do sul e elaboramos o vinho aqui. Aí foi uma mistura de duas variedades, aonde a gente conseguiu ter um vinho de excelente qualidade. O rótulo muito bonito. Lindo. Sim, até a homenagem aqui ao Giuseppe, ao Lírio, em homenagem a São José, aos Josés da família. Então tem atrás, né, desse rótulo tem bastante história, tá? Porque foi um vinho feito em homenagem ao nono, né, Giuseppe. E no dia de São José, que a gente também lançou esse vinho, e foi o dia também do casamento da minha filha, no dia de São José. Olha que legal. Então foi, até a gente fala, esse foi o vinho do casamento, tá? É um Taná com Cabernet Franc. E realmente, excelentes notas. Parabéns. Foi bem elaborado, muito bem armazenado, ele mantém tudo que um vinho requer dentro Esse do não passa processo pelo barril, dele. né? Não, esse não está no barril. Ele já tem essa característica, né, de um vinho de bastante tanino. Nem precisa ser mais complexo, porque ele já é fantástico. Aí nós temos, né, também o vinho primo, né, onde a gente está dando nome, porque nada melhor do que uma vinícola familiar dar nome aos vinhos, né, em homenagem também aos nossos familiares. Giuseppe, então, era o nono, né? Nono. O primeiro, que era o pai do primo. Primo era nome também, né? Do nono. E a gente também deu uma homenagem com a mistura de duas uvas, tá? A Máximo e a uva Chardonnay. Então, quando a gente também pegou a uva Chardonnay, a gente fez a fermentação dos dois vinhos juntos, tá? Então, aqui a gente pode falar que é um blend de duas uvas, né? Uma uva nobre e a uva nossa de mesa. Também um vinho que deu uma maciada, é um vinho elegante, tá? Porque quando a gente fala do Máximo, ele, como eu falei, é um vinho de mesa, onde tem alguns defeitos. E aqui ele consegue tirar bastante o defeito, vamos falar assim, né, do vinho, junto com a outra uva. Então, é um vinho também excelente, paladar, frutado, tá numa categoria muito bom também esse vinho, tá? Então é isso que a gente fala, a gente está indo para um patamar de produzir produtos nobres, né? Onde a gente pode mostrar que a nossa vinícola, por estar no interior, pelo trabalho familiar, a gente está conseguindo ter excelentes produtos. Tá? Marisa, eu fico muito feliz porque a gente chegou no momento do programa De terminar. que eles estão... Não, que eles estão entre o que eles estavam e o sucesso. A gente chegou num patamar que eles estão produzindo vinhos finos. Vocês não têm noção de vocês vão chegar ainda. Sim. Exatamente. É absurdo você chegar. Tá excelente. É excelente. Isso é bom. Então vocês estão de parabéns. Obrigado Imagina. pela oportunidade, pelo privilégio. Que Já bom. tinha vindo já. Né? Aí depois, da segunda vez, eu vim com amigos aqui, com uma galera, cara. Teve que abrir Sim. mesa assim. E hoje eu tô vindo dessa forma, para mim é um presente. Sim. Sou um apreciador, eu gosto, estudo sobre. Então, assim, é um presente que o programa tá me dando, assim. Tô abrindo até um leque aqui de coração. Para mim é uma gratificação muito grande. Vou parar, senão eu vou chorar. Vai chorar. Marisa, a gente queria agradecer mesmo, porque, ó, assim, a gente falou de vinhos, falou da mama, mas, assim, eu queria agradecer você pela história, né? Obrigada. Que vocês continuassem firme, porque a gente sabe que não é difícil, não é Veio a fácil. pandemia. Não é fácil. Passamos. Né? Então, assim, qual que é a galera pergunta qual que é o propósito do nosso programa aqui? Né? É isso aqui.
a gente contar histórias, porque assim, a gente sabe que o interior de São Paulo tem muitas famílias igual a sua, tem muitas Sim. histórias lindas de superação que as pessoas não conhecem. Exato. Sim, O verdade. nosso propósito, eu e do Heber, quando a gente começou a fazer isso, a gente falou, Heber, cara, o interior de São Paulo é tão grande. Então, Marisa, eu queria agradecer. É um privilégio a gente estar aqui na Vinícola Casagrande, né? E quem tiver por perto passa, porque aqui, gente, é genial. E vai ficar já já. É genial. E agora vai ter umas cabanas, vai ter Agora não, calma, calma. Tô brincando, gente. E qual que é o recado que você gostaria de dar para as pessoas? Pessoas aí, pra Né? gente finalizar. Olha, Isso. eu também agradeço esse momento, tá? É muito bom poder contar mais uma vez a história. E realmente essa prosa, esse boca a boca, É o bom de prosa. Né? que vai me levar a sempre a ter todo esse entusiasmo, essa alegria de compartilhar toda a minha história, a história da minha família e todo o nosso trabalho. Então eu falo, cada pedacinho, cada passo que a gente está dando, são momentos realmente gratificantes, porque são pessoas que passaram, que estão passando e estão levando a nossa história. Até a gente brinca, né? Que eu falei, realmente sempre foi o boca a boca, a gente está sempre recebendo bem os amigos, os clientes e mantendo esse lado realmente história nossa. História, Essa batalha, essa paixão que a gente tem por produzir, por manter toda essa história, né? Então isso é gratificante. E que mantenha, que Deus venha sempre abençoar a minha família, Amém. aos meus clientes, Amém. e que a gente possa sempre alcançar, que eu falo, não é só o sucesso da vinícola, mas alcançar aquilo que eu posso proporcionar aos meus clientes o melhor, tá? Que é a paixão que a gente tem realmente por produzir tudo isso, desde o vinho, a comida, tudo envolvido num clima desse que a gente está aí proporcionando. Isso aqui poderia estar fechado a 7 chaves, só manter a minha família e tal. Mas não, está aberto para poder mostrar que de história, né? Se faz amigos, se faz parceiro e assim por diante, que a gente acredita está sempre em volta de pessoas boas, de coisas boas, e tá aí minha família podendo contar também as histórias nossas. Legal. Tá. A gente vai sair do protocolo sim, o programa vai passar um pouquinho do tempo sim. Qual Eu vou aproveitar dele, esse momento. Qual que é dele, Fábio? Vamos ver. A gente vai dizer palavras sem combinar e ela vai ter que dizer alguma coisa. Então vamos lá. Vamos lá. Certo? Posso começar? Você escolhe! Então vai, solta uma. Pra gente finalizar, família. Família é tudo para mim. A minha paixão é os meus tesouros, né? A família sempre... eu sempre tive esse objetivo de manter a minha família unida em Deus, unida em volta dessa história, que isso vai se carregar pro resto da vida. Eu vou fazer a moral do esposo. Como que ele chama? Edmilson. Edmilson. Depois de 3 sas, quer que eu lembre o nome do cara? Não dá. Será que ele que lembra? Edmilson, o que você tem que dizer pra ele? Se fosse pra dizer alguma coisa pra ele agora. Nossa, o Edmilson é o homem da família mesmo. É aquele que mostra que a gente tem que ser sempre mais, que a gente consegue, que a gente tem capacidade, que tudo a gente pode, sabe? Para ele, eu falo que ele não tem barreiras. Quando a gente fala assim, mas quem faz isso? É ele. Quem fez isso? Então, assim, ele tá pronto a tudo, ele quer sempre mais, tá? Sempre mais, assim, no objetivo que eu posso. Se eu posso fazer vinho, eu posso fazer uma adorna, eu posso fazer os maquinários. Então, assim, até eu brinco, ele faz tudo desse local. Porque ele tem garra, ele mostra isso, que a gente tem capacidade. Ninguém veio para essa terra para nada, só para ser mais um. Então, a gente pode sempre... Tudo, você tem capacidade, você só não faz aquilo que você não quer. Então isso ele mostra para a família, que a gente está aqui não simplesmente para se amar, mas para trabalhar, para lutar, sempre. Até eu brinco, a gente não tem mais dia de folga, a gente não tem mais de domingo a domingo, mas de domingo a domingo fazendo o quê? Trabalhando, fazendo aquilo que gosta. E isso ele mostra para a gente. Para quê? Né? Ficar parado no tempo esperando as coisas acontecer. Vamos atrás. Então, é um dia após o outro, lutando e fazendo acontecer e mostrando que a gente tem capacidade para tudo, que você pode,
tá? Desde que você realmente tenha desejo, vontade e a gente pode. Então, é isso que eu tenho que falar dele. Ele é aquele que... É o cara. Eu falei, ele É o não cara. pensa muito. Esse Ele cara já sou eu. quer acontecer. Se você falar assim, vamos fazer o presunto, vamos. Ele não pensou, ele falou, não, minha nona fazia, não sei o quê. Ele já foi atrás. Não foi aquela, será que eu faço? Não, eu vou fazer o presunto. Vamos fazer não, vamos fazer a grapa. Vamos fazer suco? Vamos fazer suco. A gente tem né? O início. É só querer. Querer fazer. Né? Marisa do céu, esse momento era pra fazer você chorar. Você tá querendo fazer eu chorar? Então, Vai, Marisa, vamos lá, mais um. Ó, Posso falar mais um? Só muito. pode. ó, maridão aí, fiz você ganhar sua noite aqui, hein? Tá me devendo um vinho. Mais uma cada um pra gente finalizar. Deus, Marisa. Deus é tudo, gente. Eu sou católica, apostólica, posso falar romana. Minha família é uma família realmente de Deus, tá? E mostrei o princípio desde o começo às minhas filhas. Não precisa nem falar. Cada pedacinho, cada luta disso aqui tem Deus em tudo, tá? Ele é o que sustenta toda a nossa Certeza. história, toda a minha família. Até eu falo, todo o meu projeto é Ele. É Ele mostrando que a gente tem capacidade, o que a gente pode. Então, assim, é Deus acima de tudo, tá? Ele à frente disso tudo. A minha família sendo abençoada, meus projetos sendo abençoados, tudo sendo gratificante, porque Deus está à frente disso tudo. Amém, tá? amém. Eu costumo dizer, Marisa, que Deus ele não une pessoas, ele une caráter. Isso. Então esse dia aqui está sendo muito especial, porque o nosso caráter é bom, o seu caráter é bom. Então foi por isso que ele reservou esse momento para nós. Sim, sim. É uma grande satisfação, Isso. tá bom? Eber sabe falar sério também. Ele tá quase chorando, gente, aqui. Pessoal, Não, realmente hoje é um momento de muita gratificação. Tá? É gratificante poder contar toda a minha história. E vai ficar tudo gravado aí, viu? Isso vai perpetuar por anos. exato. E... A gente ajudou, mas Você ajudou, mais não. 100 anos. Isso aí. Ele mais um 100. Pessoal, valeu. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei pra caramba. Tenha Gente, dúvida. obrigado mais uma vez. Obrigado, Marisa, Eber, Fabião. Gente, Deus abençoe vocês. Até a próxima. Com Deus. Valeu. Valeu. Obrigada, gente.